tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma boa semana, tenham se debruçado realmente sobre a Palavra de Deus e estudado os textos que nós temos indicado. Não se esqueça que é primordial que você acompanhe essa leitura para que você possa entender os textos lidos e o significado de cada um deles. Vamos continuar nosso estudo hoje. Nosso estudo hoje é de número 17. Nós vamos ler a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 13. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura que faremos e preste atenção nas explicações que nós vamos fornecer para que você possa exercitar também o seu aprendizado. Atos, capítulo 16, verso 13, diz: No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração e, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Versículo 13 fala que eles estavam procurando um lugar de oração. De acordo com a lei judaica, pelo menos 10 homens eram necessários para formar uma sinagoga. Não havendo um lugar de oração, poderiam ser estabelecidos ao ar livre, preferencialmente perto de água. Também nesse versículo 13 aparece a expressão mulheres. Elas se reuniam para ler e estudar as Escrituras e acolhiam bem a assistência de algum professor judeu que chegasse a visitá-las. Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 12, exerce sua autoridade apostólica, restringindo mulheres, pela tradição, ao exercício de certo tipo de autoridade e de ensino. Vamos continuar nosso estudo, lendo agora o versículo 14. Atos 16, versículo 14, nos diz: Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temendo a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Aparece aí uma localização da cidade de Tiatira. Ela ficava a sudoeste de Pérgamo, cerca de 64 quilômetros para o interior. Tiatira ficava na Ásia Menor, no outro lado do mar Egeu, em relação a Atenas. Tiatira era conhecida pela lã e pelo tingimento que ali se fazia. Também aparece uma palavra púrpura. Púrpura era um tingimento dispendioso naquela época. Nesse mesmo versículo 14, lemos: O Senhor lhe abriu o coração. Iluminação e persuasão divina são necessárias para que o coração cego pelo pecado responda ao Evangelho, conforme você pode ler, Carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 16. Esse efetivo chamado de Deus garante que todos os que foram chamados por Deus irão crer. Veja o que nos diz Atos, capítulo 13, versículo 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que ficaram ou que haviam sido destinados para a vida eterna. Continuamos nosso estudo. Vamos ver agora os versículos 15 e 16. Estou lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Acompanhe. Diz o texto, versículo 15:
Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. Também o versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa do espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Versículo 15. Destacamos a expressão ser batizada, ela e sua casa. Através da história da redenção, tem sido frequente a prática de Deus salvar unidades familiares inteiras ao mesmo tempo. Os batismos de famílias em Atos são exemplos marcantes disto. Tais batismos de casas inteiras eram aparentemente prática cristã na época. No versículo 16, nós vimos que a jovem era possessa de um espírito adivinhador. Literalmente, era um espírito de pitonisa. O termo originalmente se refere a uma serpente mística que, segundo se acreditava, guardava o templo e o oráculo de Deus do deus grego Apolo, na cidade de Delfos. Posteriormente, a frase ficou ou significou uma pessoa possuída de demônios, ou mesmo um ventriculista. O povo de Filipos deve ter pensado que ele tivesse um demônio que prediz a sorte. Continuemos nosso estudo. Leiamos agora versículo 17 e 18. Atos 16, 17 e 18. Versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Versículo 18. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Versículo 17 chama-nos a atenção para a expressão Deus Altíssimo. Um judeu entenderia que esse seria Yahvé. Um gentil aplicaria esse nome a Zeus. No versículo 18, aparece aí nome de Jesus Cristo. Segundo o entendimento comum de expressão, o Deus Altíssimo, todos perceberam que Paulo pretendia expressar o pensamento de que Jesus, como divindade, expulsava os demônios. Vamos continuar lendo, agora nos versículos 19 até o versículo 26. Acompanhe. Atos 16, 19 a 26. Diz a palavra do Senhor nesse texto. Quando Paulo e Silas foram açoitados e presos. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E, levando-os aos pretores, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Versículo 23. E, depois que lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Versículo 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para a cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas,
oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Versículo 19, vemos a expressão agarrando em Paulo e Silas. Porque Paulo e Silas eram ambos judeus e líderes do grupo missionário, eles foram presos. Seus companheiros eram gentios. Lucas era um gentil da Antioquia, da Síria, e Timóteo, um meio gentil de Listra, e eles não foram acusados naquela época. No versículo 21, vemos também os dizeres, propagando costumes. A acusação era que Paulo e Silas estavam propagando uma religião ilegal e perturbando a paz. A acusação era inflamada por preconceitos culturais e religiosos. No versículo 22, vemos que eles foram açoitados. Paulo e Silas eram cidadãos romanos, conforme você pode confirmar, lendo o versículo 37, e deveriam ter ficado livres de tal tratamento. Mas no clima da agitação, isso foi ignorado. Ainda no versículo 24, vemos que eles foram amarrados no tronco. Eles foram tratados aqui como simples criminosos. Continuamos nosso estudo lendo agora dos versículos 27 ao 34. Lembro que estou lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versículo 27 até o 34 nos diz, quando nos fala, esse texto fala-nos sobre a conversão do carcereiro. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou, dizendo em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Versículo 31. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Examinamos o texto dos versículos do texto lido. No versículo 27, aparece aí, aberta as portas do cárcere. O carcereiro conhecia a lei romana que, se um prisioneiro escapasse, a guarda era passível de ser punida no lugar do processado. Versículo 30. Vejamos a pergunta do carcereiro. Que devo fazer para ser salvo? Era uma pergunta comum para aqueles que recebiam a palavra, conforme você pode ver em Atos 2, capítulo 2, versículo 37. Ele registra a mesma resposta
a conversão de 3.000 que foram batizados num só dia. No versículo 21, aparecem aí a expressão tu e tua casa. Para outros exemplos de salvação de casas inteiras, você pode observar Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 16. Quando uma pessoa aceitava uma religião, toda a família estava envolvida. É que nos diz, versículo 34. Vamos ler então Atos capítulo 16, dos versículos 35 ao 40. Acompanhe a leitura, por favor. Diz a palavra: Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Porém, Paulo lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, as ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e eles ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então, foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Versículo 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Versículo 37. Vemos aí que Paulo e Silas se identificam como romanos. Cidadãos romanos eram isentos de açoitamento e tortura. Se cidadãos romanos fossem julgados numa corte romana, eles tinham o direito de apelar essa causa a César. Paulo usou esse direito em Atos capítulo 25, versículo 11. No versículo 39, aparece que eles rogaram que eles se retirassem. Mateus capítulo 8, versículo 34, registra que também Jesus foi convidado a retirar-se da cidade, após a cura de 2 endemoniados. No versículo 40 que nós vemos do texto, aparece a casa de Lídia. Os cristãos primitivos frequentemente se reuniam em casas particulares. Confirme isso, lendo Filemão, capítulo 2. E ainda nesse mesmo versículo 40 aparece vendo os irmãos. O termo irmãos incluiria todos os crentes, como Lídia na sua casa, e o carcereiro Lucas e outros também. Entramos agora no capítulo 17 de Atos para continuarmos o nosso estudo. Vamos ver agora os primeiros 4 versículos, 17, versículo 1 até o 4. Diz a palavra: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que vos anuncio.
Versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e, unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Versículo 1. Anfípolis e Apolônia. Anfípolis ficava a 48 quilômetros a sudoeste de Filipos e Apolônia a 40 quilômetros mais além, na estrada para Tessalônica. Paulo e seus companheiros ansiavam para chegar a Tessalônica, 40 quilômetros além da Apolônia. Tessalônica tinha uma população na época de 200 mil habitantes e era a capital provincial da Macedônia. Versículo 2. 3 sábados. As epístolas paulinas sugerem que Paulo ficou em Tessalônica muito mais do que 3 semanas. De acordo com o que nós vemos em Filipenses, capítulo 4, versículo 16, a igreja de Filipos repetidamente lhes mandava ajuda, e a epístola aos Tessalonicenses indica que Paulo tinha podido dar extensa instrução doutrinária aos cristãos tessalonicenses. Leiamos agora, continuando o nosso estudo, os versículos 5 até o 9. Atos dos Apóstolos 17, de 5 a 9. Diz o texto: Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Em versículo 9, contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. São acusados no versículo 7 contra os decretos de César. Uma acusação política tinha sido trazida contra Paulo, que tinha falado sobre o reino espiritual de Deus, conforme nós vemos em Atos, capítulo 14, versículo 22. Seus oponentes parecem ter distorcido a mensagem para que significasse a convicção política a Roma. Nesse tempo, Cláudio César, que viveu entre 49 e 50 a.C., quando expulsou os judeus de Roma, por causa dos distúrbios alegadamente instigados por Cresto, uma provável referência aqui a Cristo que nós temos. Versículo 14, Atos 14, versículo 22, nos diz: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importava entrar no reino de Deus. Ok, nós vamos parar hoje o nosso estudo, continuaremos oportunamente. Espero que você realmente leia a sua Bíblia diariamente. Busque nela encontrar a razão da sua fé. Busque nela aprender o que Deus tem para você e o que Ele quer que você faça para a sua vida espiritual. Deus abençoe você e a sua família. Tenha uma boa semana. Que Deus esteja com todos. Até mais.